nos alimentos gravídicos, não precisa provar a paternidade. Não existe certeza de paternidade. Bastam indícios de paternidade. Não precisa demonstrar que o réu é o pai. Bastam indícios. Não se faz exame DNA. Então não precisa provar o vínculo de parentesco. Bastam indícios de que o sujeito é o pai. Já quando o nascituro move a ação, daí exige uma certeza que o réu seja o pai. Daí vai precisar fazer o exame DNA. Porque daí precisa ter certeza que fulano, que o réu é o pai. Ok? Então, diferença entre os alimentos gravídicos e os alimentos pleiteados pelo nascituro. 3 diferenças. Primeiro, gravídicos, quem pede é a gestante. Nascituro é o próprio nascituro. Gravídicos, o réu é somente o suposto pai. Quando o nascituro move a ação, o réu é o pai, ou pode ser também outros parentes, por exemplo, avós, se o pai não puder. Alimentos gravídicos, bastam indícios de paternidade. Quando alimentos movidos pelo nascituro, é preciso a certeza da paternidade, é preciso comprovar o vínculo de parentesco. Ok? Muito bem. Na ação de alimentos gravídicos, o ônus da prova da necessidade é da gestante. A gestante tem que provar essa necessidade de cobrir essas despesas gestacionais, tá? E lembrando também que a obrigação de alimentos é divisível. Então, essas despesas com a gestação, o suposto pai não vai ter que pagar sozinho. Então, quanto vai custar por mês essa gestação? Vai custar R$1.000. Então, ele paga uma parte e ela paga a outra parte. Que a obrigação de alimentos é divisível. Aliás, o artigo 2º da lei, parágrafo único do artigo 2º da lei 11.804, da Lei de Alimentos Gravídicos, diz expressamente isso. Fala, escuta, essas despesas devem ser rateadas entre o suposto pai e a mulher e a gestante. Ok? Bom, a questão da duração dos alimentos gravídicos. Os alimentos gravídicos visam apenas garantir aquele período da gestação. Não é isso? Então, os alimentos gravídicos, quando a criança nasce, pode ocorrer 2 situações. Primeira situação, a criança nasce viva. Daí os alimentos são revertidos em favor da criança. Então, a partir do nascimento, os alimentos são devidos para a criança e não mais para a gestante, e sim para a criança. Segunda situação, a criança nasce morta. Daí extingue a obrigação de pagar os alimentos gravídicos. Portanto, os alimentos gravídicos, ele tem uma duração passageira, efêmera, transitória, que vai até o nascimento. Se nascer viva, converte-se os alimentos para a criança. Então não é mais gravídico, porque o gravídico é para garantir a gestação. Se nasceu viva, aquela verba passa para a criança. Se nascer morta, extingue a obrigação de pagar os alimentos. Ok? Muito bem. Então, se a criança nasce viva, os alimentos são convertidos para ela. Até quando? Bom, até se mover uma ação de revisão ou exoneração. O sujeito pode mover uma ação revisional ou uma ação de exoneração. Pode pedir uma ação de exoneração. Mover uma ação de exoneração. E nesta ação de exoneração, ele pode provar que não é o pai. Porque na ação de alimentos gravídicos não foi feito o exame DNA. Não existe certeza da paternidade, tem indícios apenas. De modo que ele vai poder mover uma ação de exoneração, depois que a criança nasce, ele move uma ação de exoneração e faz o exame DNA. E daí, então, ele se exonera, se provar que não é o pai da criança. O que acontece se a criança nascer no curso da ação de alimentos gravídicos? Então, os alimentos gravídicos visam garantir aquele período da gestação. E se a criança nasce no curso do processo? Primeira corrente, extingue-se o processo sem resolução do mérito, por falta de objeto. Pois o objeto da ação de alimentos é garantir aquele período da gestação. Se a criança já nasceu, extinguiria o processo sem resolução do mérito. Primeira corrente, por falta de objeto. Segunda corrente, que é a mais correta. O processo prossegue. Prossegue porque existe o interesse de prosseguir à medida que, quando nasce, os alimentos são revertidos para a criança. Como os alimentos são revertidos para a criança, existe o interesse no julgamento desta ação. Então, resumindo,
O que acontece se a criança nascer no curso da ação de alimentos gravídicos? Primeira corrente, extingue-se o processo sem resolução do mérito, por falta de objeto, já que o objeto desta ação era garantir o período da gestação. Segunda corrente, prossegue o processo, porque existe o interesse, à medida que os alimentos gravídicos são convertidos após o nascimento, são convertidos para a criança.